Olá, tudo bem? Esse vídeo vai ser para falar um pouco sobre uma grande dificuldade que eu tenho sobre a parte de comunicação. Eu vou tentar fazer uma associação de quando eu era criança para agora adulto, nessa minha dificuldade de comunicação. São dois casos. O primeiro, na infância, quando minha mãe falava que a gente ia fazer alguma coisa e tinha um plano de ir para um lugar A para um lugar B. Tinha uma situação onde que a gente iria fazer uma determinada coisa específica. E no meio desse caminho, no meio desse plano, por algum motivo, alguém aparecia, ou chamava minha mãe, ou ela começava a conversar com outra pessoa, ou parava em algum lugar para fazer uma outra coisa que não estava dentro desse plano específico. Aquilo me gerava uma ansiedade e imediatamente eu tentava puxar o braço dela para falar vamos logo, vamos embora, porque na minha cabeça aquilo não fazia parte do plano. Então, para mim, aquilo ali estava errado. Essa é a forma como eu enxergava quando eu criança, que aquilo estava errado, que ele não fazia parte do plano e que a gente precisava seguir o plano e fazer o que tinha sido acordado quando a gente saiu de casa, por exemplo, saiu de casa para ir no mercado, saiu de casa para ir em algum lugar. A ideia era sair de casa, ir para o lugar e depois voltar para casa. Essa era a ideia. E aí, quando no meio do caminho esse processo acaba mudando, isso gerava uma grande ansiedade em mim. E era normal eu pegar o braço, puxar a roupa para tentar levar ela embora e continuar com o plano. E hoje, analisando, eu vejo que lá atrás, quando isso acontecia, uma das coisas que eu pensava é que eu gostaria que aquela pessoa que estava interrompendo o plano de acontecer, que ela entendesse que a gente não estava ali para conversar com ela. Então, o meu sentimento é que aquela pessoa que tivesse parado minha mãe para conversar entendesse que nós tínhamos um plano e que ela estava atrapalhando o plano de acontecer. Então, a minha ideia era sempre fazer aquela pessoa ir embora o mais rápido possível. Isso é uma grande dificuldade de comunicação para o autista, pois o autista, quando ele está focado em fazer uma coisa, um plano de A para B, uma situação onde ele está indo de A para B, uma coisa específica que ele está fazendo, se aparece uma pessoa no meio para tentar se comunicar, conversar com ele, vai ser um momento muito difícil para o autista parar o que ele está fazendo para se comunicar com a pessoa. Normalmente o autista vai preferir fazer aquilo de uma forma muito rápida e para continuar fazendo, ou nem vai se comunicar, nem vai conversar com a pessoa. E isso gera nas outras pessoas uma sensação de que o autista não consegue se comunicar. De uma certa forma é real, não consegue se comunicar, mas por quê? O entendimento maior tem que ser: o autista não consegue se comunicar porque ele está focado em fazer o plano que ele planejou, né, de antecedência. Então, a minha dica para os pais de autistas: tenham o entendimento de, nesses momentos onde o seu filho, você planejou com ele, olha, vamos sair de casa para ir no mercado, depois a gente vai voltar. Você já teve essa preocupação, como eu disse em vídeos anteriores, de você antecipar para ele o que vai acontecer. Caso aconteça de no meio do caminho, por algum motivo, esse plano ter mudado, porque você parou para conversar com alguém, dê um tempo para comunicar para ele: olha, nós vamos ficar aqui por 20 minutos conversando com essa pessoa e daqui 20 minutos a gente vai continuar fazendo o plano como a gente tinha falado. Essa comunicação ajuda o autista a diminuir a ansiedade de uma coisa que está fora de ordem. Para o autista, a situação de as coisas estar fora de ordem, não está funcionando conforme a ordem pré-estabelecida, aquilo parece que vai saindo do controle. E quando você retoma para ele qual vai ser os próximos passos, olha, nós vamos falar com essa pessoa por 20 minutos e daqui a pouco depois de 20 minutos a gente volta ao plano inicial. Isso gera nele de novo um sentimento de controle. Tá bom, então eu já entendi o que vai acontecer. Tente ser o mais honesto nessas horas. Não tente falar assim: não, eu só vou conversar por um minutinho, sendo que não é um minuto que você vai ficar conversando. E para o autista, como sempre entende as coisas literalmente, um minutinho é um minuto. Então, se você pretende ficar ali conversando por 20 minutos, meia hora,
Deixa o autista ciente dessa situação. Olha, eu vou ficar conversando por 20 minutos, 30 minutos e depois a gente vai seguir fazendo as coisas conforme o planejado. Isso dá ao autista um sentimento mais de controle, um sentimento mais de normalidade. Então, se você passa com essa situação com o seu filho autista, entenda, isso é completamente normal, tá? Isso não existe nada de diferente ou isso não é uma situação ruim ou errada. Entenda que é uma situação perfeitamente normal para o autista, essa sensação e esse incômodo em querer te puxar, em querer sair daquela situação onde ele não se sente confortável. Entenda que na cabeça do autista, nesse momento onde você está deixando de cumprir o plano que foi pré-acordado, o sentimento dentro do autista é um sentimento de falha. E o sentimento de falha para um autista é uma coisa muito forte, muito difícil de lidar. Eu farei um vídeo futuramente falando sobre esse sentimento do autista a respeito das falhas, em se sentir falhando ou falhar em determinadas situações. É um sentimento muito pesado. Então, quando a gente está dentro de uma situação onde que a gente ia sair do lugar A para o lugar B, e aqui no meio há uma ruptura desse plano, o sentimento de falha vem muito forte. E se você consegue conversar com o autista, com seu filho, e fazer ele entender que aquele lá não é uma falha, que só foi uma modificação do plano inicial, mas que está tudo sob controle e que o plano vai seguir de determinada forma, isso vai dar um sentimento mais tranquilo e ele vai conseguir lidar melhor com aquilo. E essa é a minha dica também para os autistas adultos que assistem ao meu canal, que ainda têm uma certa dificuldade para lidar com isso. Comece a usar essa técnica de entender que às vezes o plano vai ser modificado e criar dentro dessa modificação uma normalidade. Tentar identificar, olha, ok, eu não vou conseguir sair do ponto A para o ponto B, porque aqui no meio eu tive que parar para conversar com certa pessoa. Então, essa certa pessoa eu vou conversar com ela uma meia hora, uma hora, e depois eu continuarei no meu plano inicial. Esse pensamento lógico, racional, sobre o que você está fazendo para trazer para uma normalidade, ele é muito importante para nos manter dentro de um equilíbrio, manter dentro de o nosso emocional equilibrado. E se você é pai de autista, e um filho autista e está pensando em corrigir essas situações com o seu filho, porque você acha essa situação muito incômoda, do seu filho não entender que você parou alguns minutos ali para conversar com uma pessoa e seu filho fica insistindo e você gostaria de modificar o seu filho a respeito disso, o que eu posso te dizer isso não vai mudar. O seu filho vai sempre pensar dessa forma, vai sempre agir dessa forma. Eu, enquanto adulto, ainda penso e sinto dessa mesma forma. O que eu posso dizer é que, conforme o tempo passa, nós aprendemos a como manipular isso, a como nos adaptar melhor a isso. Mas esse sentimento da ruptura de um plano de A a B, ele é muito, muito forte e não tem como isso deixar de existir. Até hoje eu ainda sinto o sentimento de puxar a pessoa que eu estou junto pelo braço para falar, vamos embora. Hoje eu consigo me controlar e não fazer isso, porém eu tento controlar a situação novamente. Então eu tento falar com a pessoa, olha, não vamos demorar mais do que 20 minutos aqui nessa conversa porque a gente tem coisas para fazer. Eu tento me comunicar dentro do meu normal, dentro do meu equilíbrio, para tentar fazer aquela situação se tornar mais confortável para mim. Outra situação para mim que também existe uma grande dificuldade de comunicação é me comunicar com pessoas que eu não conheço ou em um ambiente que eu não me sinto confortável. E pessoas ainda até que eu conheça, mas que eu não me sinta confortável com aquelas pessoas, seja porque ela fala alto ou porque ela me toca de uma maneira muito incômoda ou pelo cheiro dela. Às vezes pelo excesso de perfume ou o cheiro do perfume não me agrada. Então esses excessos de estímulos que aquela pessoa já me causa, já me deixa fora do meu padrão. E ter que me relacionar com aquela pessoa já me deixa mais, como posso dizer, eu tenho uma grande dificuldade de conseguir me comunicar com aquela pessoa. E uma das coisas que eu faço,
que eu fazia, uma das coisas que eu fazia na infância muito era usar uma outra pessoa para me comunicar com uma terceira pessoa. Então eu usava às vezes a minha mãe para me comunicar com um parente distante que eu não conhecia, ou um garçom, ou uma pessoa na rua que eu tivesse que me comunicar. Eu estivesse numa situação onde eu precisasse me comunicar com aquela pessoa, mas eu não queria ter que eu fazer aquilo. Então eu usava uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa que fosse mais próxima a mim, para usar aquela pessoa para me comunicar com a terceira pessoa. Isso era uma forma de eu me sentir mais seguro naquela comunicação, naquela conversa. Era como se eu estivesse usando essa pessoa que eu conheço como um escudo entre eu e a terceira pessoa que eu não conheço. Daí você pode pensar, e hoje na fase adulta isso mudou? Como que isso mudou? O que você fez para arrumar isso? E eu digo para você, não mudou, continua a mesma forma. Hoje eu ainda sinto do mesmo modo e ajo do mesmo modo também. Eu costumo usar as pessoas próximas a mim quando eu estou numa situação onde eu me sinto desconfortável ou estou em excesso de estímulos. Eu costumo usar pessoas que estão próximas a mim, que eu já tenho uma intimidade, uso essa pessoa para me comunicar com outras. Então, se eu estou num restaurante, eu peço para a pessoa pedir para o garçom alguma coisa. Se eu estou em algum lugar e eu quero saber, pedir informação, eu uso uma pessoa que está comigo para ir lá perguntar a informação. Normalmente eu acabo usando outras pessoas para me comunicar exatamente naquilo que eu quero. Eu passo exatamente a frase que eu gostaria de falar para a pessoa, eu passo para uma pessoa ir lá falar com a outra. É uma das grandes dificuldades que eu tenho de comunicação, que eu tinha na infância e que hoje eu vejo que está presente ainda. A diferença é como eu aprendi a lidar com isso, como eu aprendi a fazer isso se tornar saudável e funcional dentro da minha vida. Então, o meu intuito com esse vídeo é dizer para os pais de autistas que não tente modificar os seus filhos que têm essas ações, achando que essas ações farão a vida deles se tornarem não funcionais ou não saudáveis, pois eu estou dizendo da minha experiência pessoal. A minha vida ela é funcional, ela é saudável, eu consigo sim me comunicar de outras formas, eu consigo sim chegar às respostas que eu gostaria, eu consigo atingir os meus planos que eu gostaria, saindo do plano A para o plano B, consigo pedir as coisas, pedir informação, de alguma certa forma. Eu encontrei o que funciona para mim. E isso é importante saber, que existem diversas formas de se fazer uma mesma coisa. Então, tenha respeito pelo filho de vocês e aceite que a forma dele de fazer as coisas é diferente da forma que você faz. E que isso não está errado e que não tem nenhum problema com isso. Ajude ele apenas a se aceitar, entender e transformar de uma forma mais funcional possível. O importante é ser funcional, o importante é ser entendido, mais do que qualquer outra coisa. Muito obrigado e espero vocês nos próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de temas para os próximos vídeos, por favor, mande para mim pelo inbox. Eu vou adorar responder as perguntas de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.